Bom dia a todos. Para aqueles que ainda não me viram, não me conhecem, eu sou o professor Aécio, tá? Eu sou o tutor de vocês no técnico em Química, certo? Ao longo do curso, nós teremos vários componentes, como eu já expliquei para vocês na, na aula de alinhamento, tá? E todos esses componentes que serão ministrados para vocês no momento presencial e no momento EAD, eu serei o tutor de vocês. O que significa? Significa que todas as dúvidas técnicas que vocês terão, todas as dúvidas em relação aos componentes, nós iremos tirar, no caso, vocês irão reportar a mim, tá bom? E o que acontece? Teve muita gente que ainda me perguntou, mas é um tutor só? Vai ser somente o senhor até o final? Por enquanto, dentro da nossa programação, somente eu que estou escalado para ficar com vocês. Caso haja necessidade, caso tenha uma necessidade maior de ter outros professores, nós teremos esses intervalos de professores. Eu posso começar com um componente, depois outro componente ser outro professor. Isso vai depender muito das demandas do cenário. Tá? E como eu já havia falado para vocês, sejam bem-vindos, né, ao curso. Eu sei que alguns entraram essa semana, tá? E teve algumas adições à nossa turma essa semana ainda. Então, aqueles que já estão, que já viram, né, a aula anterior de alinhamento, ótimo, mas aqueles que não viram, sejam bem-vindos. Hoje, no momento presencial, nós iríamos literalmente falar sobre o componente, que é a linguagem de comunicação. O primeiro componente é o abre alas, tá, do técnico em Química. Esse componente, ele tem como fator principal o entendimento do aluno sobre a parte de documentos técnicos, documentos que são de suma importância para as indústrias, não só para a indústria química, mas para todas as indústrias, certo? Eu já havia comentado isso, mas o que acontece? Nesse tipo de componente, aí vocês viram nas atividades, viram no livro, né, que vocês vão ter mais voltados para essa área de leitura técnica, documento técnico, informações técnicas a respeito da indústria no geral, tá? E isso é importante para vocês saberem isso. Para que serve cada componente? O que cada componente vai me ensinar? O que eu tenho que aprender até ao final do componente? Então, nesse caso, linguagem de comunicação é isso. É você entender o que é um documento técnico e, principalmente, já ter a noção de como se escreve. Tá? Eu sei que, graças a Deus, a grande maioria de vocês já tem um domínio muito bom no Word. Tá? Eu vi isso nos documentos que foram entregues e, assim, isso é uma coisa muito boa, facilita bastante, lógico, mas tem algumas pessoas que ainda têm algumas dificuldades, ainda não se adaptaram, não tem essa facilidade com as ferramentas, principalmente computador. Tem gente que já faz EAD há muito tempo, já está em vários cursos EAD, e tem gente que esse daqui é o primeiro. Então, tem gente que está se adaptando ainda a utilizar o computador ainda nesse sentido. Então, com isso, a gente vai do princípio que eu tenho que nivelar a turma. Aqueles que sabem, ótimo, me auxiliam e me ajudam nesse sentido. Aqueles que não sabem, eu vou tentar aproximar o mais próximo possível daqueles que ainda não sabem utilizar a ferramenta, certo? De início, já quero deixar claro que isso aqui não é um monólogo, tá? Isso aqui não é um monólogo, então eu não vou ficar falando
o tempo todo, não vou estar falando para vocês o tempo todo, eu vou estar falando, conversando, coisas de não. Eu quero que realmente vocês falem, vocês me interrompam quando vocês tiverem a necessidade de falar, tá? Tem uma ferramenta no próprio Teams que chama levantar a mão, tá? Então, caso alguém tenha necessidade e caso alguém queira falar, interromper, fazer um questionamento, fazer uma pergunta, em algum momento da minha fala, fiquem à vontade para estarem interrompendo, tá? Às vezes eu posso até não responder no momento que você levantar a mão, mas o que acontece? Eu vou concluir o raciocínio e já vou estar falando com vocês. Outra coisa, peço para vocês, eu ativo o mudo aqui de vocês. Porém, por vários motivos, às vezes você aperta no celular, aperta no computador, chega muito próximo ao microfone, e aí o que acontece? Vocês ativam o microfone para falar. E aí, uma vez ativado, ele fica um tempo. Enquanto ele estiver ouvindo o som, ele vai ficar falando, vai passando para vocês. Tá? Então, o que acontece? Tentem amenizar isso, não chegando muito perto do microfone, cheguem perto do microfone apenas o necessário, tá? Mas assim que vocês tiverem uma dúvida, não hesitem de chegar perto e falar, tá, gente? Não, uma coisa é a gente comunicar, tá? Outra coisa é eu falar e vocês tentarem fingir que estão absorvendo. Tá? Então, como o próprio componente fala, linguagem de comunicação, não adianta somente falar, a gente tem que se comunicar, a gente tem que trocar ideia. Tá? Eu não vou conseguir ler a mente de vocês, afinal de contas, a nossa sala já tem o quê? 17 pessoas. Então, as 17 pessoas, fica difícil saber se vocês entenderam, se vocês não entenderam, então conversem, tá? Por favor. Afinal de contas, a gente vai ficar aqui até meio-dia. Agora imagina, você ficar aqui das 8h10 até meio-dia, somente eu falando. Então, eu vou ter que pegar umas 2 garrafas dessa aqui, porque senão minha garganta vai ficar seca. Como vocês sabem, no caso, eu resido aqui em Anápolis, tá? E aqui tá meio sequinho. Então, outra coisa, eu falhei em um detalhe na minha apresentação da quinta-feira passada, que eu não me apresentei, né, no sentido de quem eu sou, onde que eu sou, o que eu faço, o que eu já fiz, tá? Então, foi uma falha minha, tá? Então, vamos começar de uma forma bem simples, tá? Meu nome é Aécio Valério Barreto de Oliveira, tá? Sou pernambucano, tá? Nasci no interior do estado de Pernambuco, tenho 33 anos, tá? Sou formado em licenciatura em Química e Química Industrial, tá? Tenho especialização tenho a pós-graduação, no caso, em Comunicação e Ensino Técnico, tá? Aprendizagem do ensino técnico, pelo Senai também, pelo CETICT do Rio de Janeiro. Sou formado pela Fundação Educacional de Fernandópolis, em São Paulo, onde eu fiz a licenciatura e fiz também processos químicos. Fiz alguns cursos técnicos também, curso técnico agrícola, informática, técnico em química, técnico em produção de açúcar e álcool. Tenho também um curso de qualificação em qualidade industrial e aplicação de ISOs. Tenho também um curso de microbiologia básica e avançada, feito pelo Senai. Tenho um curso também na área de gestão de produção e gestão de pessoas. Tá? Esses são cursos um pouco mais rápidos. Tá? E tenho também a formação de docente, tá? De aplicação de metodologias e práticas laboratoriais pelo Senai. E o que acontece? Eu não iniciei a minha carreira dando aula, eu iniciei a minha carreira trabalhando na indústria. Na realidade, eu não queria dar aula, né? Eu
tive umas experiências meio ruins com sala de aula. Então, assim, eu comecei a trabalhar, formei muito cedo, eu formei com 21 anos, eu comecei a trabalhar na indústria sucroalcooleira, em São Paulo. Comecei como analista de laboratório até chegar a gerente de qualidade. Passei 8 anos trabalhando em idas e vindas em empresas, em várias empresas. Trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio, trabalhei no Espírito Santo, trabalhei no Mato Grosso, trabalhei aqui em Goiás, em algumas cidades, até que um belo dia eu fui convidado, estava trabalhando em Goianésia em 2014, fui convidado para trabalhar no Itego, de Goianésia. Gostei, comecei a dar aula e no final de 2014 surgiu o processo seletivo para o Senai de Anápolis. Fiz o processo, passei e desde 2015 faço parte do quadro do Senai Roberto Mange daqui de Anápolis. Então são 5 anos trabalhando já com o técnico em Química. Certo? Já trabalhei na parte do técnico em Química, na questão de o técnico, a aprendizagem, a graduação, a pós-graduação. Eu já trabalhei em várias etapas. Atualmente, estou fazendo uma pós em gestão da indústria farmacêutica. Então, assim, a gente vai mesclando muito a respeito disso em relação a estudo. Tem como hobby, assim, além da parte da química, eu tenho como hobby programação de computação. Literalmente um hobby mesmo, é uma coisa que eu faço fora do meu ambiente de trabalho. Tem alguns programas que eu faço, alguns sites. Então, assim, é só um hobby mesmo, é só uma distração que eu tenho para desocupar a mente. Um hobby meio estranho, né? Porque geralmente programação envolve muita coisa, então, assim, o pessoal acha até que eu sou meio esquisito nessa área. Assim, sou casado há 6 anos, tenho um filho de 5 anos, é o meu xodó. A minha esposa também é pernambucana. E deixa eu ver aqui, sou evangélico, tá certo? E gosto muito de esportes, principalmente futebol, tá? Já pratiquei vôlei, já pratiquei handball, já pratiquei basquete, mesmo não sendo tão alto, mas assim, já gosto muito de futebol. E tem a minha paixão, né? Como bom pernambucano, eu não torço para nenhum time daqui, né? Eu torço para o meu time de coração, que é o Sport Recife. Tá? Esse é o meu xodó, como diz os meus alunos, esse aqui é o meu maior sofrimento. Tá? Esse é o maior sofrimento que eu tenho, é esse. Mas assim, também não sou daqueles fanáticos, eu não estou muito preocupado em relação a isso, não. Tá bom? Gosto de livros, gosto de filmes da cultura pop, Star Wars, Senhor dos Anéis, o básico mesmo, né, em relação a isso. Mas também não sou daqueles nerdão chato também não, tá? No geral, eu gosto muito de estar assistindo filme, documentários e algumas coisas também na Netflix, Amazon, alguma coisa só para distrair mesmo, porque afinal de contas a rotina do professor é meio puxada, tá? Nunca termina no final da aula, muito pelo contrário, termina a aula, aí é que começa a rotina do professor, tá? Essa apresentação é mais para vocês me conhecerem, tá? Pessoalmente, eu quero conhecer também vocês, assim, lógico, não vai ter aquele momento de apresentação, vai todo mundo para frente, vamos lá, fala seu nome. Não, eu não gosto muito disso, não, porque tem aluno que é um pouquinho tímido e tal, mas a gente vai ter esses momentos, tá? Se Deus quiser, até o próximo semestre, nós vamos ter encerrado
essa quarentena, se Deus quiser, Deus tome à frente de tudo isso. Então, o que acontece? Eu espero que a gente tenha esse momento presencial o mais rápido possível. Afinal de contas, eu estou até ansioso já para conhecer vocês. Na realidade, eu fico até nervoso falando assim pro computador, porque parece que não tem interação, ainda não é a minha praia. Eu cuido do EAD já há um tempo, mas é EAD mesmo, não tem esse semipresencial igual vocês. Então, às vezes eu fico até nervoso. No geral, basicamente é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntem, fiquem à vontade, certo? No mais, é isso mesmo. Vamos lá, vamos começar, né? Agora, depois das apresentações, vamos começar mesmo com a aula. Então, vamos lá. No componente de linguagem de comunicação, ele dá um foco muito forte em relação a isso. Ele dá um foco muito nessa parte de documentação técnica, tá? Documentação técnica. E aí o que acontece? Essa documentação técnica, o que ela é? São textos que apresentam uma linguagem técnica própria de determinada área. O que acontece? Às vezes a gente vê um texto técnico e a gente não entende muito aquilo que está sendo descrito. Por exemplo, se você pegar um manual de um micro-ondas, ele vai estar explicando tecnicamente o que é um micro-ondas. Desculpa, gente. Um micro-ondas explicando o que é uma situação envolvendo manutenção de micro-ondas, explicando a parte de funcionamento, a parte elétrica. E isso às vezes a gente não entende muito o que está lá. A gente vê o quê? O botão de ligar, desligar, abrir, fechar, programar, pronto. A gente vê o básico. Por quê? Porque não é uma linguagem que a gente está acostumado. Tá? Então, os documentos técnicos, eles são muito específicos de cada área. Tem denominações, tem terminologias, tem dados que são informados de uma forma que esses documentos, eles são muitas vezes caracterizados como aqueles documentos de uma área só. Tá? Por exemplo, na química nós temos muita coisa que é falada que às vezes as pessoas não vão entender. Tá? Às vezes você vai falar a respeito de algumas características de substâncias que as pessoas não entendem. Por exemplo, se eu começo a falar de ponto de fulgor, se eu começo a falar de densidade específica, densidade relativa, se eu começo a falar de viscosidade relativa, ponto de ebulição, ponto de sublimação, ponto de orvalho. Então, o que acontece? São terminações que as pessoas não estão acostumadas, terminações que você não tem o costume de estar ouvindo em outros ambientes, a não ser aquele. E nas empresas também nós temos esses dados que são às vezes muito relativos a esses dados. Por exemplo, eu trabalhei na indústria sucroalcooleira, então lá era muito normal, muito natural você estar falando, por exemplo, o Brix, o pol, a pureza da cana, a acidez da cana, ponto de cristalização, cristal, semente. Então, esses dados, eles não são utilizados em outras indústrias. Por exemplo, na indústria farmacêutica, você não vai estar ouvindo, por exemplo, o Brix do remédio, o Brix da medicação. Lógico, para xarope você tem uma certa regulagem em relação a isso, mas não é muito comum. Você não ouve isso normal. Pontos de cristalização, recristalização. Então, esses documentos técnicos, eles são muito específicos, tá? Para uma área de trabalho. Por exemplo, você pode ser químico e, ao mesmo tempo, numa indústria petroquímica, ouvir termos que você nunca ouviu, tá? Eles podem estar falando lá de termos que você nunca tem ouvido. Mas espera aí, mas não é química? Não, beleza, mas às vezes tem algumas coisas muito claras.
e muito específicas também para aquele tipo de área, para aquele tipo de momento. Então, com isso, uma documentação técnica, ela é quase que um acordo em relação a uma linguagem tratada em um determinado momento, em um determinado local, tá? Então, a linguagem que você usa, às vezes, na empresa que você trabalha, não é a mesma linguagem que uma outra empresa utiliza. Lógico, dados parecidos, ok, mas não iguais. Por exemplo, muitas vezes, isso aqui é um exemplo clássico para quem trabalha. Nós temos a famosa ordem de serviço, OS, ordem de trabalho, ordem de produção. Isso varia muito de indústria para indústria, tá? Se você for pegar a ordem de serviço de uma indústria para outra indústria, vocês vão perceber que elas são diferentes, tá? Em que parte, professor? Às vezes com dados, às vezes com informações, às vezes com situações. Então, essas documentações, elas são muito específicas do trabalho. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, quantas pessoas trabalham? Vocês vão falar, não, eu trabalho. Tá. Me fala como é que é a OS do seu trabalho. A pessoa vai falar, minha OS tem isso, isso e isso. E na sua? Não, na minha não tem isso, não. Não, na minha tem isso. Na minha... Então, cada um tem um tipo de diferenciação. Por exemplo, vamos fazer isso agora, então. Vamos conversar, vamos tentar quebrar já o gelo já no dia. Aqueles que trabalham, falem para mim o que tem na ordem de serviço, na ordem de trabalho, no trabalho de vocês. Vamos lá, eu quero que vocês falem comigo. Essa é a parte que vocês falam, pessoal. A parte que eu escuto e vocês falam. Professor, não lembro. Francisco, não é isso? Sim, sim. Francisco, por exemplo, quais são os dados e informações que tem, por exemplo, na sua OS? O nome do responsável, o nome do processo, aquilo que é feito, quem é que vai fazer, o que tem lá? Sim, é basicamente isso, né? É praticamente um campo de informações que você tem que preencher, né? Com a área, a máquina em si que está com algum problema e por aí vai. Ok. Yamani, se eu falei errado, perdão, tá? Se eu falei errado o seu nome, mas pode falar. Oi, tá me ouvindo? Tô, sim, perfeitamente. Tá. Então, lá no serviço a gente chama de chamado. A gente abre um chamado que a gente tem que informar qual é a área que está com problema, qual é a área designada para resolver esse problema e descrever o problema e colocar qual é a prioridade dele. Aí a gente faz tudo via computador. Perfeito, ótimo. Então, mas em nenhum momento é físico ou só você faz isso e entrega físico? A gente faz via computador, via sistema. Aí, quando o serviço é executado, a gente só assina comprovando que terminou o serviço. De físico mesmo, só tem a assinatura comprovando que o serviço foi completo. Olha, que legal. Que legal. Isso é interessante. Legal. Mais alguém quer falar, por favor? Eu aqui, professor Gustavo. Fica à vontade, Gustavo. Eu trabalho no mercado de combustíveis, controle de qualidade, e a gente tem contato com muita documentação técnica, desde resoluções da ANP, até um relatório de visita técnica, um relatório de análise.
relatório de registro, tanto físico quanto Excel, quanto via sistema também. Então, eu tenho, no meu dia a dia, eu tenho contato com muita documentação técnica. Legal, que legal. Essa parte de interação de sistemas é muito importante. Tá? Eu trabalhava também nesse ramo de combustível, né, na produção de etanol, e aí acontecia isso também. Tá? Acontecia isso também, com muita frequência. Então, o que acontece? Isso que eu quero compartilhar. Pessoal, aqui. Estão me vendo? Sim, agora sim. Ah, tá. O que acontece? Então, assim, a gente lidava com muito documento, até documento que vinha de fora, documento nosso, documento externo, interno, então tinha muita documentação. Então, isso é interessante, a gente perceber que tem muitas diferenças em relação a tudo isso. Tá? Tem muitas diferenças, muita coisa em relação a tudo. Tá? E isso é legal porque a gente vai interagindo. Tá? Mais alguém quer falar sobre os documentos também que são utilizados na empresa, a forma como é utilizado? Eu gostei da empresa em falar que só pega a assinatura, por quê? Porque tem empresa que você vai emitir OS, né? No caso chamado, no caso da empresa, e elas imprimem um papel para o responsável, um papel para quem emitiu, um papel para quem está mandando. Depois você volta, se tiver alguma coisa errada, eles vão lá, fazem a anotação e voltam e agem imprimir papel. E aí o que acontece? Isso aí é péssimo para o meio ambiente, né, em relação a isso. Então, essa parte de estar tudo no computador e somente pegando assinatura, perfeito. Por exemplo, nós temos uma empresa aqui no DAIA que ela faz da seguinte forma: ela manda o AOS, tá? Na ordem de serviço, no caso não é nem OS, perdão, é ordem de produção, eles mandam tudo detalhado e todos os responsáveis, tanto da mecânica, elétrica, geral, eles têm um tablet. Eles têm um tablet que eles recebem a chamada no tablet. Então é tipo assim, é como se eles estivessem com um celular normal, de repente apareceu aqui uma chamada. Aí eles vão lá, conferem tudo aqui e a assinatura é eletrônica. A assinatura é eletrônica. Então, aí fica muito melhor, por quê? Porque eles têm a assinatura, têm um controle daquilo que foi colocado, perfeito, maravilhoso em relação a isso, e não imprime nenhum papel, mas tem lá um arquivo já de que foi realizado. Então, isso é sensacional. Mais alguém quer falar, gente? Alguém quer dar uma opinião, falar aí sobre alguma coisa? Vamos lá, gente, vamos conversar. Esse sistema aí que você falou, Aécio, a gente utiliza dele na empresa. A gente tem um celular que a empresa disponibiliza e todo relatório de manutenção, ele é feito por ele. É um aplicativo no celular. A gente utiliza ele para realizar as manutenções de máquinas e montar todo o relatório do processo que foi feito naquela máquina, e a gente entra em contato com o cliente, apresenta o relatório. A assinatura é eletrônica e ela vai para o e-mail depois, para o e-mail de ambas as partes, tanto da empresa que eu trabalho como para o cliente. E é bacana. Não, isso a modernidade, ela chegou hoje, a caracterização das modernidades, a indústria 4.0, por si só falando, ela é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque antes você tinha pilhas e pilhas de papel, né? E lembrando que a gente faz manutenção periódica, faz um monte de serviço por dia, né? Não falo isso no mês ou na semana, eu falo isso por dia, nós fazemos muito, né? Então, imagina a quantidade de papel que às vezes é desperdiçado nesse sentido. Então, isso é muito importante, muito legal. Então, assim, empresas que têm esse cunho, eles ganham demais em relação a essa parte. Até em gasto mesmo, porque tanto que, por exemplo, impressão, xerox, papel. Então, assim, eles economizam também isso, né? A modernização nesse sentido é muito importante também. Legal. Obrigado, Austin, pela contribuição. Mais alguém quer falar? Mais alguém quer contribuir? Comentar alguma coisa?
Não? Então tá bom. Vocês estão tímidos ainda aí pela câmera, mas tudo bem. Relaxa aí que a gente vai seguindo, tá bom? Então vamos lá. Nessa parte de documentação técnica, nós temos muitos exemplos, tá? Temos exemplos em quais partes? Por exemplo, a gente tem a carta comercial, a ficha técnica, que na química ela tem, por exemplo, pense na ficha técnica como se fosse um catálogo. Então, na química nós temos a famosa FISPIC, tá? FISC, Ficha de Inscrição de Segurança de Produto Químico. Então, a FISPIC é muito importante. Por quê? Porque na FISPIC tem todas as informações de um reagente químico, tá? Por exemplo, você recebe ácido sulfúrico, ácido clorídrico, dióxido de sódio, outros componentes, ele vem lá as informações completas, tá? Sobre o produto. Então, isso é legal. Outra coisa, ficha técnica, no caso, permissão de trabalho, que no caso é a OS também, tá? OOP, e relatórios. Então, as documentações técnicas, isso aqui são exemplos básicos em relação à documentação técnica. Mas, assim, para que ele serve? A principal característica dele é o quê? É ser claro e objetivo. Por exemplo, quando eu mando uma carta técnica, hoje a gente nem tem mais carta técnica, né? Quando eu iniciei a trabalhar, ainda tinha ainda um pouco de carta técnica, mas já estava mudando já para o e-mail. Hoje, a carta comercial, essa parte de estar mandando as coisas, é tudo por e-mail, né? Porque vem assim a assinatura, ele vale normal. Por quê? Porque tem a hora, tem a data, tem quem mandou, quem recebeu, então tem tudo isso. Então, o que ele serve para ser uma linguagem clara, objetiva e reta, tá? Então eu vou falar o seguinte: eu quero que o Aécio hoje faça tal serviço. Então eu faço uma solicitação para o chefe do Aécio, que nem existe mais chefe, né? A gente nem chama mais assim. A gente fala gestor, né? Gestor ou líder, né? Então o líder, vou mandar para o líder do Aécio que eu vou precisar dele para fazer tal coisa. Caso ele possa fazer, o cara manda também um e-mail respondendo, falando assim: ok, o colaborador AS vai poder sair tal hora para estar realizando a sua solicitação. E também de forma negativa: não, o colaborador não pode porque está hoje tal compromisso. Então, e-mail hoje é aquela forma rápida, dinâmica. Aí você fala assim: mas tem o WhatsApp. O WhatsApp não é meio de comunicação em relação a essa parte de texto técnico. Facilita? Sim, facilita. Porém, ela não é uma documentação, tá? Professor, por que o e-mail é e o WhatsApp não? Porque no e-mail você pode colocar todas as informações comerciais. Professor, mas tem o WhatsApp Business que pode fazer isso. Uma coisa é você ter essa documentação. Você deixa lá registrado, guardado. Outra coisa no WhatsApp Business é um atendimento rápido, uma coisa assim de atendimento padrão, não padrão, desculpa. Lógico, tem empresas que podem utilizar dessa ferramenta para fazer isso? Pode, ok, perfeito. Porém, como padrão das empresas no geral, ela não é normal, não é normal você usar o WhatsApp, tá certo? Então, o que acontece? Essa clareza, ela possibilita que você entenda rápido. Então, para aqueles que são prolixos, a documentação técnica não vem ao caso. Vamos lá. Prolixo. Aquela pessoa que fala, às vezes não chega a lugar nenhum e às vezes chega a algum lugar, tá? Então, na hora que eu estou pedindo e informando um texto técnico, ele tem que ser rápido, tem que ser claro. Eu quero isso, eu estou falando sobre isso e pronto. Tipo, se eu estou falando sobre maçã, eu estou falando sobre maçã. Eu não estou falando, eu vou falar sobre maçã, eu falo, não, porque o pé de macieira, ele demora tanto tempo
porque ele precisa disso, ele precisa... Não, não é esse o caso. Tem que ser falado daquele assunto que é para ser falado. E pronto, tá? E o que acontece? Lembrando que quando eu estou falando e quando eu estou escrevendo, são duas formas totalmente diferentes, tá? Eu costumo até falar isso para os meus alunos, que texto não tem entonação, tá certo? Texto não tem entonação. Então, cuidado com as regras de pontuação, cuidado com as regras de acentuação. Eu até falo isso também muito para eles, porque eu peco bastante nessa questão do português. Eu sempre fui muito de exatas, mas eu não, às vezes eu tenho esse problema de estar escrevendo e às vezes escrevo muito rápido. Às vezes o que eu escrevo não é aquilo que eu estou pensando. Às vezes a minha mão é mais rápida do que aquilo que eu estou pensando e sai a coisa embaralhada. E isso é muito complicado. Então, texto técnico, você tem que ter muito cuidado. O que é que você vai fazer? E o que você vai escrever? O que você vai falar? Por quê? Porque às vezes você pode ser interpretado mal. Às vezes uma vírgula vai te fazer, eu já vi em muitos casos, criar uma discussão muito feia. Tanto que eu tenho sempre cuidado de, por exemplo, quando um aluno me faz alguma pergunta, tá? Se eu puder escrever, tá? Eu escrevo. Se eu não puder e puder mandar áudio, eu até prefiro. Por quê? Porque pela entonação, pela forma como você responde, fica muito mais fácil para o aluno entender. Às vezes, por exemplo, eu sou muito claro em algumas coisas. O cara me pergunta, professor, a atividade é para ser entregue hoje? Aí eu respondo, sim. Aí tem gente até que fala assim, nossa, que resposta seca. Não é, às vezes é uma resposta somente objetiva, que você vira para a pessoa e fala assim, ó, eu quero falar com você. Ok. Então, assim, tem certas coisas que que a gente tem que responder, tem que ser claro, tem que ser rápido, tem que ser objetivo, tá? Você não precisa ficar protelando aquilo que você quer falar. Você vai lá, fala o que é para falar e pronto, e resumiu. Então, o que acontece? O texto técnico tem muito isso, tá? Lógico, em uma conversa, em uma reunião pessoal, aí é outra situação. Mas quando eu estou falando de texto técnico, quando eu estou falando de texto técnico, eu estou falando exatamente que eu tenho que ser claro com todo mundo, tá? Então, lembrem-se disso. Pessoal, alguém quer falar? Ok. Então, vamos lá. Continuando. Os tipos de documentos técnicos, como eu falei, tem a carta comercial, a ficha técnica, permissão de trabalho, relatório técnico científico. Tá? A carta comercial, que é o que a gente falou agora, estava comentando, que é o famoso e-mail agora que está sendo colocado, né? Ela tem o quê? Ela tem uma estrutura que ela começa o quê? Com cidade, dia, mês e ano, tá? O destinatário, nome da empresa destinatária, setor, cargo a quem se dirige a carta, tá? O vocativo, que é o termo de chamada à atenção do destinatário, que é como se eu falasse assim, o título do que eu estou falando, né? Por exemplo, eu falo para vocês assim, transferência de funcionário. Então, quando eu coloco no e-mail, o título do e-mail já é transferência de funcionário, eu já sei exatamente o que é o título do texto, da carta, da informação. Até que tem gente até que ignora só pelo título, né? Não vem o caso agora, tá, gente? Por favor, todos os e-mails tentem responder. Tá? Contexto. O que acontece? O contexto, o desenvolvimento do assunto que será comunicado. Então, é escrever, tá? Escrever agora é a parte do desenvolvimento. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? De que forma que vai ser feito? O que eu estou precisando? O que eu quero? O que eu quero informar? Então, você fala o local, você fala a cidade, o tudinho, fala o horário que você precisa, o que você precisa, a forma como você precisa. Então, o contexto é a sua mensagem, aquilo que você precisa falar.
Lembrando, como isso é uma carta comercial, que às vezes vem a atender um pedido ou responder a um pedido, a gente tem que ter uma mensagem cordial ao final dela, tá? Eu sempre gosto de finalizar alguns textos meus agradecendo ou falando, né? Que se caso precise de alguma coisa, por favor, entre em contato. Se caso ainda tenha dúvida, por gentileza, entre em contato. Que é o que nós chamamos de fecho ou mensagem cordial, tá certo? Mensagem cordial. Sempre quando vocês vão trabalhar uma carta comercial, lembrem desse contexto, tá? Falar cordialmente, ser educado. Nós não temos entonação na parte escrita. Temos, lógico, por causa das regras de acentuação, pontuação. Mas vocês entenderam bem. Eu posso dar um bom dia numa carta falando bom dia ou bom dia. Então, bom dia é totalmente diferente, né? Quando você tem a entonação e você está vendo a pessoa. Então, esse fecho cordial, eu sempre falo para todos os meus alunos, quando você manda um e-mail, agradeça, fale coisas gentis ao final. Por exemplo, às vezes você vai fazer um pedido, você vai lá e fala assim, desde já muito obrigado pelo atendimento, muito obrigado por estar lendo o e-mail, por estar sendo solícito nessa situação. Se a pessoa atender positivamente, agradeça. Se a pessoa atender negativamente, também agradeça. Eu gosto de falar o seguinte, nada justifica você ser agressivo com ninguém. Nada justifica. Porque assim, a cordialidade leva a cordialidade. Então, se você é educado com as pessoas e as pessoas não são com você, infelizmente é uma questão de educação. Eu fui educado a ser educado com todo mundo, a tratar bem todo mundo. Meu pai sempre falava isso, que a gente tem que ser educado, desde aquela pessoa que está fazendo a limpeza e a organização até o dono e o diretor da empresa. Então, seja sempre educado, não importa para quem você está falando, seja educado. Tá? E sempre colocar o remetente. Por quê? Porque, por exemplo, mas eu mandei o meu e-mail, o cara sabe que sou eu. Não necessariamente isso é verdade. Às vezes, por exemplo, eu, graças a Deus, eu tenho um nome bem incomum, né, na empresa. Então, quando alguém vê lá no meu e-mail, lá, Aécio, já sabe que sou eu. Eu tenho essa vantagem. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui, vou pegar Guilherme, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem gente aqui com nome muito parecido aqui. Gente, como é que pode, numa sala desse tamanho, com 24 pessoas aqui, e ninguém tem um nome igual? Então, vamos lá. Guilherme, vamos pensar assim, Guilherme. Guilherme é um nome comum. Rafael, Fernando, é um nome comum. Então, você vai lá no seu e-mail e está lá, Fernando. Ninguém tem a obrigação de saber seu sobrenome. Então, é Fernando Paulo, ou Fernando Oliveira, Guilherme Santos. Ninguém sabe o seu sobrenome assim, com tanta frequência. Então, sempre coloque o seu nome, a sua assinatura, informações profissionais como cargo, setor, contato, para quem vai fazer isso. Eu gosto muito de tecnologia. Na minha assinatura de e-mail, ela, lógico, aparece o meu nome, a logo do Senai e um QR Code. Tá? Nesse QR Code, ele tem as minhas informações, como se fosse um cartão de apresentação. Então, por exemplo, se eu enviar um e-mail para vocês, você lê o meu QR Code, ele automaticamente aparece o meu número, meu e-mail, meu contato, todas as minhas informações. E de uma forma que você pode me ligar ou você pode mandar o contato. Então, como você lê pelo celular, né, o QR Code, então o que acontece? Você consegue ligar automaticamente só lendo ele. Então, isso é bem, bem legal. Eu gosto de dar uma diferenciada em relação a isso, tá? Então, lembrando, a carta comercial tem muito isso, tá? Então, se você seguir esses dados, é impossível errar. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele mostra, deixa eu só pegar a canetinha aqui.
Aqui ele mostra a logo da empresa, tá? A logo aqui da empresa, certo? Aqui ele mostra informações da empresa, tá? Onde que fica, o que que é, o e-mail, CNPJ. Aqui embaixo ele está falando o local, a data, a hora, se você quiser colocar, fica à vontade, tá? Aqui ele já fala qual é o setor que está falando com você. Aqui ele já vem o contexto, tá? Nessa parte aqui já vem o contexto, que é o que ele está precisando. Na parte de baixo já tem aqui o texto, né? Atenciosamente, e aqui embaixo o remetente. Então, uma carta comercial, você está vendo aqui, é bem simples, tá? Aqui ele fala o quê? Informamos que o serviço de consultoria no laboratório de análises químicas será realizado na próxima segunda-feira, conforme acordado em contrato. O técnico designado para execução do trabalho é Maurício A. Veiga. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Pronto. Simples, claro e objetivo. Ele não precisa... Oi, pode falar. Deixa eu te falar, para mim tá mostrando, na verdade, só a tua imagem aqui, na verdade, no Teams só. Essa tela que você tá falando, você tá compartilhando ela? Tá mostrando só a minha imagem? Correto. Nossa, então deixa eu ver aqui, só um minutinho só. Até pouco tempo atrás estava mostrando tudo, depois saiu. Correto. Nossa, gente, quando for assim que cair a minha apresentação, vocês falam, tá? Voltou? Positivo. Nossa, muito obrigado pela informação. Ok. Tá, então então vamos voltar, né? Já que vocês não viram, então vamos lá. Nessa primeira parte, mostra o logo, tá? Mostra o logo da empresa. Essa imagem eu tirei do próprio texto de vocês, tá? Eu tirei do próprio livro, que era para ficar mais familiarizado, mais entendido para vocês. Então, aqui, ó. Anteriormente, como eu falei para vocês, dessa parte da carta comercial, mostrando essas etapas, explicando, tá? Explicando cada uma dessas etapas, que eu falei que é a cidade, o destinatário, o vocativo, o contexto, o fecho, que é a mensagem cordial, e o remetente, certo? Essa apresentação minha vai ficar disponível também para vocês, tá, gente? Eu vou colocar em PDF, vou colocar lá na biblioteca e também a apresentação eu vou colocar no YouTube para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa informação aqui, ó, o logo, como eu falei, da empresa, as informações comerciais da empresa, ok? O local da empresa, tá? Já com a data também, a informação inicial do que é a empresa e para onde que está sendo o destinatário, no caso do departamento de química, o contexto, tá? Que ele está informando, o que ele está falando, sobre a mensagem que ele quer passar, a mensagem cordial ao final, atenciosamente, tá? E quem que está mandando a mensagem? No caso é o Roberto, certo? Então, isso aqui é o contexto da carta comercial, bem simples, bem clara, bem sucinta, sabe? Sem estar com muita enrolação. Ele fala assim, ó, vai ser feito o serviço na segunda-feira, quem vai fazer o serviço é tal pessoa, conforme a gente já tinha conversado. Pronto, acabou. Não precisa de muita coisa. Por exemplo, encher linguiça. Informamos que vai ser feito no laboratório o serviço tal, do técnico tal, com CRQ tal, de informação. Tipo, são informações que são às vezes desnecessárias. Basta você só falar o que vai ser feito, a hora que vai ser feito e pronto. E informando. Por quê? Às vezes essa carta comercial é para informar que alguém de tal setor vai para tal setor em tal horário. Então é mais rápido, mais claro, certo? Agora com a imagem ficou mais claro, pessoal? Tranquilo, Aécio, melhorou bastante. Ok. Toda vez que vocês tiverem dúvidas mesmo, ou tipo, não aparecer alguma coisa, fiquem à vontade para eu estar falando, tá, gente? Por favor, vamos estar... interajam aí, porque aí vocês me ajudam. Às vezes até a internet aqui do Senai cai ou alguma coisa assim, eu não consigo perceber. Tá bom? Então, por favor, auxiliem o professor.
Então, vamos lá. Ok. Ficha técnica. A ficha técnica é aquela que eu falei para vocês a respeito de quê? A FISP, tá? Então, essa ficha técnica, ela pode ser um catálogo, tá, de um equipamento, ela pode ser um manual de instruções de um equipamento, pode ser um catálogo de uma bomba, pode ser um catálogo de um equipamento eletrônico que precisa de algumas informações técnicas, como, por exemplo, voltagem, amperagem, a corrente, se ela é contínua, se ela é alternada. Então, informações sobre o equipamento, por exemplo, um ventilador, as velocidades, o pH-metro, até que faixa ele trabalha, o que ele faz, as informações de cada parte. Então, na ficha técnica, você vai ver exatamente sobre isso. Vai ver sobre informações detalhadas acerca de informações específicas. No nosso caso da química, nós temos o que eu falei, a FISPIC, tá? Que é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, tá? Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. O que é isso? Todo produto químico, todo, sem exceção, tem uma FISPIC. Até, pasmem, água destilada. Se você compra água destilada, por exemplo, eu não tenho um destilador, preciso de água destilada, ou água deionizada, ou água de miliquê. Então, se eu tenho essa necessidade, o que acontece? Eles mandam uma FISPIC, certo? Por mais que seja estranho você receber, por exemplo, uma FISPIC de água, mas é o correto. Toda vez que você recebe um produto químico, não importa se ele é perigoso ou não, você tem que receber uma FISPIC, tá? E aí ele vem algumas informações que são de extrema importância. Primeiro, é uma identificação, tá, do que é o produto, características básicas do produto, tá? Nessa parte aqui também entra informações se ele é líquido, se ele é sólido, informações mais simples a respeito do produto, tá? Identificação de perigos do produto. Nós teremos um componente que eu vou falar sobre isso, tá? Que é os fundamentos das técnicas laboratoriais. Vou falar como que vocês veem a FISPIC. Tá? Então, identificação dos perigos, tá? O que é, o que ele pode causar, o que ele pode afetar. Então, tem códigos isso, por exemplo, esse aqui ele está falando do ácido clorídrico, então nós temos códigos de informação para cada tipo de perigo. Tá? Outras informações, aí tem informações de meio ambiente, se ele pode ser descartado, se ele não pode, toxicologia, como que é tratado, o que acontece se você derrubar ele no chão, no olho, na mão. Então, todas essas informações vêm na FISPIC, tá? Eu sei que até muitos de vocês têm contato com essas FISPICs, tá? Eu sei que muitos de vocês têm contato com esse material. Então, já é uma coisa que agora vocês já sabem para que serve. Toda vez que você recebe um produto, ele vem uma ficha de informação, uma ficha de segurança. Ok? Tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida, algo que vocês queiram falar, algo que vocês queiram informar, alguma coisa assim que vocês não estão entendendo, eu estou falando muito rápido, estou falando devagar, sei lá, às vezes o meu sotaque atrapalha, eu não sei. Como é que tá? Tá legal? Tá indo? Pode falar, Thiago. Só uma dúvida, o chat foi você que desativou? Não, ele tá ativado. Tá ativado? Tá. Eu acho que é o seguinte, deixa eu te falar. Se você tiver logado no Teams, ele ativa o chat para você. Se você não tiver logado, eu não colocar você como participante realmente efetivo da reunião, você só for um convidado, ele não passa isso para você. Ah, entendi. Mas o que acontece? Se tiver alguma dúvida, Thiago, você pode me perguntar no WhatsApp, tá? Porque o meu celular está aqui do lado. Qualquer coisa eu vejo aqui. Tá? Porque eu sei que às vezes
dá uma vergonha às vezes de falar. Não, entendi. Obrigado, Bom. então. Qualquer dúvida eu te falo pelo WhatsApp. Ok. Mais alguém, gente? Alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só tenho uma pergunta aqui. Fica à vontade. É sobre o material didático, né? Ok. A gente vai receber algum livro físico, alguma coisa? Ou é só pela internet mesmo o material, PDF? Por exemplo, essa estante virtual que vocês têm acesso são todos os livros de todos os componentes. Tá? Então, assim, uma vez que você fez o cadastro dessa estante virtual, você sempre vai ter acesso aos livros em qualquer local. Tá? Então, físico, não, vocês não têm nada físico. Tá? Mas essa estante virtual, os livros, vocês, uma vez que fizeram o cadastro, vocês sempre terão o acesso a esses livros. Tá bom, então, obrigado. Nada, sem problema. Bom, mais alguma pergunta, gente? É porque é sábado de manhã, vocês estão... Aécio, Pode falar, Antônio. deixa eu te falar, referente à ficha técnica que você acabou de me mostrar agora, eu trabalho num setor, entendeu? Basicamente, eu conheço, vamos dizer assim, o local de que fica impressa essa ficha técnica, só que, na verdade, eu não faço, vamos dizer assim, o uso basicamente dela, mas eu entendo várias coisas que tem aqui que você acabou de me mostrar. Eu hoje queria saber de você, assim, todas as empresas, na verdade, no ramo industrial têm que ter essa ficha técnica ou, vamos dizer assim, específico para a área de química ou para alguns setores, ou não? Não. No caso, a ficha técnica, ela vai, no nosso caso, ela é a FISPIC por causa dos produtos químicos. Sim. Mas elas podem ser manuais de instruções, catálogos de produto, catálogos de equipamentos, informações sobre o uso do equipamento. Então, quando eu falo de ficha técnica, eu abranjo para todos os tipos de indústria. Por exemplo, um exemplo bem simples. Na indústria farmacêutica, a ficha técnica é a bula. Tá? Correto. Oi? Tranquilo. Pode Entendeu? continuar. Então, assim, de uma forma geral, cada indústria tem a sua ficha técnica. Por exemplo, se você vai numa indústria de automóveis, você tem um manual do usuário, que fala todas as informações do carro, quando é para trocar correia, óleo, pneu, tudo. Então é a ficha técnica também, porque está dando informações a respeito daquele tipo de equipamento. Se você trabalha, por exemplo, num ramo aí, deixa eu ver, se você trabalha na distribuição de álcool, de etanol, você também tem essa ficha técnica, tá? E a Mani? Pode falar. Oi, então, lá na empresa, até uns 3, 4 anos, a gente não fazia a gestão da FISP. E nem toda a carga a gente exigia. Aí, o laboratório, juntamente com o SESMIT, a gente conseguiu entrar num consenso que agora a gente só recebe a carga quando ela vem com FISPIC. E os técnicos têm que ler as FISPICs para saber qualquer problema que tenha, como que a gente pode trabalhar. Porque a gente guarda muitos reagentes no laboratório. Então, se tiver algum derramamento, alguma coisa, para saber como que a gente pode agir. Porque até o SESMIT chegar, pode demorar um pouco. Tá, perfeito. É isso mesmo. Uma das coisas mais importantes que a FISPIC ela desenvolve para a gente é exatamente isso. Como agir na hora que a gente precisar agir. Por exemplo, se tiver um derramamento, tiver alguma coisa, a gente sabe exatamente o que fazer. Teve uma vez que até eu estava na indústria, na época, foi na indústria, no laboratório de análise de água. E uma das análises de água lá era feita com ácido sulfúrico PA. E eu estava exatamente discutindo sobre a importância de ter a FISPIC e entender o que fazer em cada situação. E eu discutindo, falando, isso foi na parte da manhã. Quando foi à tarde, parecia uma premissa daquilo que ia acontecer. Mas na hora que eu cheguei à tarde,
a moça estava fazendo análise de água e ela derramou 25 ml de ácido sulfúrico na mão. 25 ml de ácido sulfúrico PA na mão. E como a informação tinha sido de manhã, ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer, a forma que ela agiu, e ela não saiu com nenhuma avaria, no caso, na mão dela, né? Ela não saiu com nenhuma cicatriz, nada. 25 ml de ácido sulfúrico. Já eu, infelizmente, eu não tive essa sorte. O meu caiu aqui, quando vocês virem para a sala de aula, eu mostro para vocês. O meu caiu aqui, o ácido sulfúrico, eu não percebi que tinha caído, continuei fazendo a minha rotina de trabalho, e quando eu percebi, ele já tinha corroído o meu macacão, já tinha corroído já o meu jaleco e já estava já na minha pele. Mas eu percebi só depois, só que já estava já sangrando. Na realidade, nem fui eu que percebi, quem percebeu foi uma outra pessoa. Assim, lá na empresa, a gente teve que mexer com a FISC para poder montar a tabela de incompatibilidade. Verificando que tinham muitos produtos que eram perigosos, estavam do lado do outro. Por exemplo, tinha ácido sulfúrico do lado da acetona. Não tinha contenção, então foi um trabalho muito grande que o laboratório fez junto com o SESMIT. Aí a gente começou a se aprofundar, aí agora nós temos, toda a empresa agora tem as FISPs no sistema virtual e tem ela física. Caso o sistema caia, dê algum problema, você tem ele físico e você consegue buscar qualquer informação ali na hora. Importantíssimo, maravilhoso. Nesse caso, a segurança do trabalho agiu de forma correta. No laboratório, segurança é de extrema importância, principalmente porque laboratório, gente, assim, eles costumam falar que não tem, a gente não recebe insalubridade e tal, mas assim, é um lugar totalmente insalubre. A gente corre risco a todo momento no laboratório, tá? Só uma dúvida só em relação a isso. É Iamani mesmo ou eu estou falando errado? Perdão. É Iamani. Nossa, perdão. Não, é porque minha mãe não deu tempo dela colocar acento no cartório, aí ficou Iamani. Porque não tinha acento, acho que não tinha acento naquela época. Aí todo mundo me chama de Iamani ou Yasmin, não sei porquê, mas tem Yasmin no meio do nome. Tá bom. Aí, mas tranquilo. Tá bom, então. Tá bom. Então, pessoal, em relação a esses dois textos, que é a carta comercial, tá? A carta comercial e a ficha técnica, então, não temos mais dúvidas, né? Graças a Deus, então, pelo menos isso aqui foi sanado. Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos agora. Relatório técnico e científico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. O que vocês preferem? Fazer uma pausazinha de 5 minutinhos a cada 1 hora, para a gente ir no banheiro, tomar uma água, trocar, ou a gente toca até as 10 horas e depois tem uma pausazinha de 15 minutos, para pelo menos tomar um café ou ir no banheiro. O que vocês preferem? Por mim, pode tocar até as 10. Também, aí você pode tocar aí até as 10, tá tranquilo. Ótimo, tá bom. Até às 10 também. Então, Até às beleza. 10. Então, vamos tocando. Então, vamos lá. Pessoal, então, relatório técnico e científico. Relatório técnico, o que é? É aquilo que vocês tiveram que fazer na atividade 1, tá? Oi? Alguém quer falar? Então, ok. Então, vamos lá. Então, relatório técnico. Relatório técnico, ele é muito utilizado pelos técnicos em química. Por quê? Porque nós estamos sempre utilizando normas, metodologias, resultados em relação ao laboratório. Um exemplo clássico de relatório técnico é o famoso laudo, tá? O laudo.
o laudo que é expedido, desculpa, ao final de todas as análises. Por exemplo, quando você pega um relatório de análise, um laudo de análise, então lá ele está falando o quê? Quais foram os métodos que foram aplicados, quais foram os resultados obtidos, quais foram também os resultados esperados. Automaticamente você já tem os dados que são relativos a se estão dentro ou fora do padrão, tá certo? E a conclusão de um laudo, se ele está legal ou se não está legal. Então, o relatório técnico, na química, ele é de suma importância. E o que a gente tem que saber em relação a isso? Por exemplo, nós teremos a aula de laboratório, né? Teremos a nossa aula de laboratório. Então, nessa aula de laboratório, geralmente, quando temos as aulas presenciais, eu falo para os alunos fazerem sempre um relatório técnico ao final, que é o quê? Dizer o que ele fez, por que ele fez, os resultados obtidos e se os resultados foram esperados. Isso é um relatório técnico. Então, quando a gente inicia, a gente faz sempre um relatório técnico dessas situações. E aí é importantíssimo. Por quê? Porque aí você sabe exatamente, está de acordo, não está de acordo, está bom ou não está bom. Vocês que trabalham na indústria, vocês têm isso todos os dias. Por quê? Porque cada produto que sai, cada atendimento, cada qualificação, cada informação, você tem um relatório técnico, informação técnica. Por exemplo, ontem à noite, tá? Ontem à noite eu estava dando uma aula online mostrando como que são feitos as análises de medicamento segundo a farmacopeia, tá? Como que são feitas as análises de medicamento segundo a farmacopeia. E aí o que eu fiz? Eu peguei a farmacopeia, mostrei para os alunos, pedi para eles emitirem um relatório escrevendo qual era a metodologia que seria empregada e fiz as análises. Depois que eu fiz as análises, eles pegaram os resultados e elaboraram o relatório técnico dizendo se o medicamento estava dentro ou fora dos padrões. Se ele estava de forma a ser qualificado o lote ou se iria sofrer um reprocesso ou descarte. Então, o que acontece? Em relação a isso, o relatório técnico, na parte química, ele é importantíssimo. A gente tem que aprender a fazer relatório de atividade. Por exemplo, pessoal, salvo engano, tá? Washington falou que os relatórios são todos digitados em um app. O que acontece? Como ele é digitado em um app, ele passa todas as informações do que foi feito. Olha, foi feito assim, foi feito assado, dessa forma, foi colocado isso. Então, tudo é passado de uma forma assim, muito ampla. E, ao final, é passado o quê? O resultado. E isso é que é importante. Por exemplo, o relatório que vocês tiveram que falar sobre as atividades do Pedro. Ele fala lá, o Pedro tem que fazer análise, tem que fazer isso, tem que controlar isso, aquilo outro. Beleza, vocês citam, falam o que é e chegam a uma conclusão. O que o técnico faz? O técnico faz muita coisa, então ele abrange desde a matéria-prima até o produto final, até o controle de qualidade, entrega, pronto. Isso é uma conclusão de um relatório técnico. Você cita as informações, tá? Você cita as informações, faz tudo organizado e depois conclui, tá? Então, isso pode ser feito no laudo técnico, tá? Ao final do laboratório, sempre tem o relatório técnico, tá? Sempre tem um relatório técnico. Geralmente, para vocês, eu vou passar um relatório técnico de aula mesmo, que é um relatório que você preenche à mão, tá? Com algumas informações, o que utilizou, qual foi a metodologia, o resultado e se chegou no resultado esperado. Pronto. Relatório técnico ao final. E o que acontece? Esses relatórios, eles podem ser individuais, podem ser coletivos,
eles podem ser periódicos, pode ser eventual, pode ser todos os dias, pode ser a cada final de semestre, pode ser ao final de cada ano. Então, isso é muito relativo, tá? Então, isso é muito relativo. O que o relatório técnico ele pede? Primeiro, que ele seja claro, que ele seja claro e sucinto, informando o que você está, o objetivo tem que ser claro dele, e ele tem que ter uma conclusão, tá certo? Não existe um relatório técnico sem uma conclusão. Você chega lá, faz, dá o resultado e pronto. Não, você tem que ter um resultado, você tem que ter uma conclusão daquilo que você fez. Nem que seja para você dizer assim, lá no final, ao término do trabalho, não foi concluído nada. Não se chegou a uma conclusão exata sobre o procedimento, o processo e os resultados. Pronto, nem que seja para falar isso, tá? Nem que seja para dizer isso. E uma coisa importante é que o relatório, ele sempre tem um embasamento científico, uma parte científica por trás, tá? Todo relatório técnico tem a parte científica, que é a metodologia, certo? A metodologia aplicada. A metodologia aplicada é aquilo que a gente chama de especificações de métodos, tá? Que é a parte da ciência, que é a parte dedutiva, é a teoria junto com a prática, tá? Então, você não faz um relatório técnico da sua cabeça, você não faz um procedimento metodológico da sua cabeça. Eu vou fazer assim, eu acho que assim é legal, porque, sei lá, eu gosto de fazer assim e vou fazer. Vamos dar um exemplo bem clássico. Vamos puxar para o não científico, aplicando ao científico. É como se eu falasse da seguinte forma: eu vou fazer um bolo. Não, beleza. Aí o bolo eu preciso colocar farinha, açúcar, manteiga, leite, ovo, misturar tudo, untar a forma, bater... fermento também, né? Porque senão o bolo não cresce. Untar tudo e depois eu jogo lá. Beleza. Aí você fala assim, não, tô a fim de colocar manteiga, não. Não, hoje eu não vou colocar ovo, não. Porque agora eu virei vegetariano, eu não vou colocar ovo, não. Não, também não vou colocar manteiga, não, porque vem do leite. Não, também vou... Então, assim, não é o fato de você querer fazer que você vai lá e aplica simplesmente o que você quer fazer da forma como você deseja. Você tem que ter um embasamento. Eu estou fazendo isso porque isso é assim, é dessa forma, tem tal e tal resultado. Outra coisa, nesse relatório técnico, nós temos, por exemplo, um exemplo muito clássico, que é o nosso POP, tá? O relatório técnico é o nosso POP. Para aqueles que não estão familiarizados com o nome, tá? Procedimento Operacional Padrão. Então, no relatório técnico, nós temos o POP no sentido de metodologia. Quando a gente vai para a indústria, a gente tem muito POP para ser seguido, tá? A gente tem o POP para ser informado, para ser transmitido. A gente tem que ter o POP como sendo a nossa guia. O que acontece? O que muitas vezes acontece, e na maioria das vezes na indústria, é o quê? Você segue o POP até aprender. Depois que você aprende, você faz do seu jeito. E esse é um problema, eu não vou falar para vocês que é um problema de um ou dois. Na realidade, é um problema coletivo. O brasileiro tende a fazer isso com muita... eu não vou falar maestria, não, porque isso é errado. Mas ele tende a fazer isso com muita frequência, tá? Depois que eu aprendo, eu faço do meu jeito. Depois que eu aprendi, não. Desse jeito que eu faço é muito melhor. POP não sabe de nada, não. POP, quem escreveu o POP aqui é só para escrever abobrinha. E aí tem também aqueles casos que o cara fala assim, não, você é louco, se eu for fazer tudo que está escrito no POP, eu não faço metade do que eu faço. Eu não faço metade do que é para fazer aqui, não. Mas aí tem aquele detalhe. Você pode ser demitido por não estar fazendo POP. Você pode ser demitido
por não estar executando a metodologia da forma como é para agir. Então, POP também tem esse detalhe. Se você seguir ele, às vezes você pode ter problemas, porque você não consegue fazer o que é para fazer. Mas se você não seguir, também você pode ser demitido por justa causa por não estar utilizando esses procedimentos. Então, nesse caso, são relatórios que são dados para metodologia muito importante, tá, gente? Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado. Então, se é uma metodologia científica, se é algo que foi falado que é para fazer daquela forma, então tentem sempre fazer da forma como está sendo descrito. Por exemplo, nós teremos as aulas de laboratório. Eu vou passar um roteiro de aula para vocês. Eu vou lá, passo um roteiro. Aí está lá informando. Verter tal produto em cima de tal produto. Por exemplo, verter o ácido sobre a água. Tá? E não o contrário, verter a água sobre o ácido. Se lá está escrito que é para verter nessa forma, tá? Verter é inserir algo em cima de outro, tá? Assim, é como se fosse para misturar. O que acontece? Se eu estou falando no meu relatório que é dessa forma, que é para você seguir, então é para seguir dessa forma. Por quê? Tem alguma finalidade, tem alguma explicação. Não é simplesmente porque eu achei bonitinho que é misturar um ou outro. Tem um porquê. Tem isso na química. Tem aquela frase também que fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Em alguns casos na química, faz uma diferença enorme você misturar alguns reagentes antes dos outros. Tá? Tem muitas vezes na química, se você reage a alguma coisa antes ou depois, ele vai fazer uma diferença enorme no seu produto e na sua reação. Então, temos que ter muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque vai acabar que, às vezes, vocês podem não conseguir fazer certas coisas, às vezes, por mero capricho. Ah, não, na indústria eu faço desse jeito e aqui também eu vou fazer assim. Eu já tive muito aluno que... Tá? E o que acontece? Eu entendo que vocês, alguns de vocês estão um livro em branco, tá? Que eu irei moldar. Mas tem muitos de vocês que já trabalham no laboratório há muito tempo. Estão fazendo o técnico por conta de uma qualificação que foi prometida caso você faça o técnico, tá? E aí o que acontece? Mas, gente, a gente vai ter que desapegar de algumas coisas e outras não, tá? Algumas coisas que vocês já aprenderam no laboratório, lógico que vocês vão continuar, mas outras coisas também a gente vai ter que desaprender para aprender, tá? Então, assim, é só uma dica em relação a isso. E aí, o que acontece? O relatório técnico, ele usa uma norma, tá? A normativa brasileira, tá? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é a 10.719 de 2015, que ela fala quais são os princípios gerais para a elaboração e a apresentação de relatório técnico. O que acontece? Esses relatórios técnicos, eles não são feitos de qualquer forma, tá? Eles seguem um padrão. E por que eles seguem um padrão? Porque é o seguinte, se eu coloco as normas técnicas da mesma forma que eu colocasse, por exemplo, uma carta comercial, a critério de quem escreve, a forma como escreve, o que acontece? Vira bagunça. Mas vira uma bagunça mesmo. Tá? A gente acha que não, mas vira uma bagunça generalizada. O que acontece? O cara chega lá, faz do jeito que ele quer, da forma como ele quer e apresenta. Eu não sei se vocês, por exemplo, se algum de vocês já tiveram, por exemplo, que escrever artigo científico. Não sei se algum de vocês já tem alguma graduação. Então, por exemplo, se você vai escrever algum artigo científico, eles falam para você o tipo de artigo e a forma como você tem que colocar, de acordo com as normas da ABNT. Então, isso é muito específico, é muito... eles chegam... E tem uma parte boa da ABNT, é que eles não ficam mudando muito essas regras com frequência. Algumas eles mudam, outras não, mas, por exemplo, essas de normativa de relatório técnico, científico, essas coisas, eles não mudam muito.
Então, tem muita vantagem em relação a isso. Por quê? Porque se eles mudassem com muita frequência, toda hora alguém ia ficar embananado. Para você ter noção, a gente está em 2020, a normativa é de 2015. Quando eles mudam pequenos detalhes para adaptar para fórmulas gerais. Tá? Então, vamos lá. Então, o que é importante na hora que você está fazendo um texto técnico? Primeiro, lembrando, isso, gente, essa é a parte que quebra muitos alunos, tá? Quebra demais. Gente, relatório técnico é técnico. Relatório técnico é técnico. Eu sei que fica parecendo idiota essa frase, fica parecendo imbecil. Né? O professor está achando que a gente é o quê? Retardado? Se é relatório técnico, lógico que é técnico. Não é isso, gente. Tem gente que vai começar a escrever. Primeiro, se eu faço um relatório técnico, não se usa a primeira pessoa. Não se usa a primeira pessoa. Você não vai falar para a pessoa assim, então eu fiz isso. Então, eu fiz da seguinte forma. Então, não existe isso. Então, foi realizado, foi feito, foi obtido, foi adicionado, foi colocado. Então, é terceira pessoa. E esse vocabulário, ele é padrão. Você não vai colocar de qualquer jeito. Então, você vai dar informações técnicas. Por exemplo, se eu estou fazendo um relatório, eu tenho que dar informações importantes. Por exemplo, vamos pensar que vocês estão fazendo um medicamento. Então, o que vocês têm que colocar? As quantidades que são colocadas, se a temperatura influenciar, qual é a temperatura, se for para ser homogeneizado, qual é a velocidade que é para ser homogeneizado, se for para ser vertido, como que é para ser vertido, se for para ser misturado de uma forma manual, é para ser informado, se é em forma horária, gente, parece besteira, mas não é. Por quê? Porque tem algumas coisas que, se não forem feitas passo a passo naquela forma, não é obtido resultado. Então, entendam, o relatório técnico, ele tem que ter um vocabulário técnico, tem que ter um vocabulário padrão. Então, se eu vou me remeter a alguma coisa, eu tenho que ter esse relatório falando de uma forma o mais correta possível, dando a mais completa das informações possíveis. Lógico, sendo claro e sucinto, mas ao mesmo tempo sendo totalmente concordante com aquilo que eu estou falando. Então, não é simplesmente jogar informações. Eu já vi muito relatório técnico que simplesmente o cara jogou lá, 30 graus, 40 graus, mas não é desse jeito. Aí você fala lá, homogeneizar até atingir temperatura de 30 graus, verter tal produto. Mas espera aí, já é para verter ele quente, já é para verter ele frio, tem que esperar ele a temperatura ambiente. O que acontece? Às vezes até falar isso, temperatura ambiente, tem gente que é muito complicada em relação a isso. Por exemplo, temperatura ambiente. Depende, qual é a temperatura ambiente? 25 graus. Ok, mas dependendo do reagente não é 25, é 20. Dependendo do produto, ele tem especificações que não podem ser dadas. Por exemplo, o pH-metro. O pH-metro ele tem padrão que é a 25 graus, e tem padrão que é a 20 graus. Tá? Então, eu tenho padrões que são feitos de uma certa forma e tenho padrões que são feitos de outra. Tá? Então, o que acontece? A gente não pode se ater a não lembrar dos detalhes. O detalhe é importante no relatório técnico. Mas lembrando, é detalhe técnico. Por exemplo, o que não seria um detalhe técnico? Vai ser homogeneizado no sentido horário com a mão esquerda segurando com o indicador e o não, isso aí não. Isso aí já é um detalhe prolixo. Tá? Você já está enchendo linguiça somente para render. É igual tem alguns alunos, por exemplo, a gente vai fazer projeto e eu falo para eles que na hora que é para escrever, eles têm que ter no mínimo 10 páginas de referencial teórico. Aí eles começam a escrever nada com nada.
falar que o Danone é doce, que ele é vermelho, que ele é... Não, começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, o vocabulário tem que ser o quê? Objetivo. Tá? As informações fornecidas devem ser exatas. Então, se eu estou falando que é 30 graus, tem que ter certeza que é 30 graus. Se eu falei que é 25 ml, então eu tenho que ter certeza que é 25 ml. Nem é 24,5, nem é 25,2, é 25 ml. Então, quando eu vou falar alguma coisa no meu relatório técnico, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Por isso que tem a pesquisa metodológica. E essa é uma coisa que os alunos perdem muito. Por quê? Vai fazer pesquisa na internet, que hoje é o maior lugar que a gente faz pesquisa, até os professores, a gente pega o primeiro site que aparecer, mas a gente não sabe se é confiável, não sabe se vale a pena, não sabe de que lugar que foi tirado. Preferencialmente é melhor a gente sempre tirar de livros, que tem uma bibliografia, uma parte científica muito forte por trás. Nem sempre a gente consegue, porém, a gente sempre tem que buscar dessa forma. Tá bom? Então, pensem sempre dessa forma. De todo jeito. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Os dados podem ser ilustrados por meio de imagens, gráficos, fotos ou tabelas. Então, o que acontece? Isso acontece muito quando a gente vai fazer um TCC, tá? Ou um projeto. Às vezes, eu até posso falar da melhor maneira possível, escrever, detalhar, só que tem pessoas, por exemplo, tem aluno que não é falado, ele é visual. Tá? Tem gente que é desse jeito. Tem gente que fala, você pode explicar quantas vezes for, ele é visual. Enquanto ele não vê, ele não consegue aprender. Então, no relatório técnico, você pode utilizar isso para estar facilitando o entendimento de quem está lendo. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente nos POPs, não é tão comum, mas algumas empresas utilizam isso com muita frequência. Eles colocam imagens. Tá? Eles colocam imagens para referenciar aquilo que eles estão falando do equipamento. Então, você aperta a tecla ON, de tal parte do equipamento, conforme imagem abaixo. Tá? Conforme imagem abaixo. Então, o que acontece? Você já sabe exatamente onde que está localizado. O cara pode até falar, não, aperte o botão ON, localizada a margem esquerda do seu equipamento e tal. O cara não vai entender isso. Tem gente que tem que ver para entender, certo? Outra coisa, tabelas, fotos, gráficos, elas facilitam, às vezes, o entendimento, porque às vezes você tem tanta informação, tanta coisa para colocar, e você coloca, às vezes, uma tabela, um gráfico, você consegue resumir tudo. Por exemplo, se eu vou falar para vocês informações sobre o ácido sulfúrico, aí eu tenho que colocar lá densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, massa molecular, estrutura atômica, tem tanta informação que se eu colocasse um abaixo do outro, fica estranho. Se eu coloco isso em tabela, se eu coloco lá em tabela, fica muito mais organizado, aí você sabe, então isso aqui fica muito mais conciso. Gráfico, por exemplo, resultado de gráfico em relação à venda ou à compra de material, lucro, perda. Quando você coloca no gráfico, você sabe, ao longo, se está subindo, descendo, fica muito mais claro, certo? E o leitor deve chegar a uma conclusão, foi aquilo que eu falei anteriormente. Sempre o relatório técnico tem que ter uma conclusão. Tem que ter uma conclusão. Nem que seja para dizer que não chegou a conclusão nenhuma. Ah, professor, mas isso está errado. Não está errado. Às vezes você faz alguma coisa e não chegou a nenhuma conclusão. Às vezes você tentou fazer daquela metodologia, daquela forma e não deu certo. Uma coisa que alguns alunos, eles confundem muito isso. Por exemplo, eu fiz um experimento, eu fiz alguma coisa e de repente você chega e fala assim, não deu certo o resultado, não foi aquilo. Está errado? Não, é resultado. Todos os resultados são resultados, tanto os positivos quanto os negativos. Ou vocês acham que toda vez que alguém tentou fazer alguma coisa, deu sempre certo? Toda vez que você tentou fazer alguma coisa, sempre deu correto, nunca deu errado.
As experiências erradas, às vezes, nos ajudam muito mais do que as experiências corretas. Às vezes, quando a gente faz errado, a gente aprende muito mais do que quando a gente faz certo. Porque quando faz certo, você simplesmente seguiu e pronto, deu certo. E quando faz errado, você tem que chegar a uma conclusão. Por que deu errado? Onde que deu errado? A próxima vez que eu for fazer, eu posso tentar de outra forma. Posso fazer de outra coisa. Então, com isso, nós temos, de modo geral, a conclusão é muito importante para saber exatamente o que você está tentando, o que você está querendo fazer. Tá bom, pessoal? E o que acontece? Pessoal, deixa eu só dar uma breve interrupção. Até agora, o objetivo do meu relatório, o que tem que ser colocado, a forma como tem que ser colocado, está claro para vocês? Pessoal? Para mim está claro. Pessoal, só o computador de vocês ou o celular está conectado, vocês deixaram aí, me abandonaram? Responde aí, pessoal. Oi. Professor, eu tô aqui. Ó, então tá claro para todo mundo, todos os que estão. É o quê, por favor? Tá claro, eu só tive um problema com a minha conexão aqui agora, mas tá tudo ok. Ótimo, beleza. Então, está claro para todos. Gente, eu acho que eu tô com problema de ouvir vocês. Só um minutinho, tá? Agora acho que vai ficar melhor para ouvir. Tá? Então, tranquilo. Obrigado, Thiago. Acabei de ver aqui a sua informação, tá? Aqueles que não quiserem falar, tá, pessoal? Eu sei que às vezes a pessoa fica com vergonha. Tem gente que acha que não tem uma voz legal no microfone. Então, assim, pode mandar mensagem, tá, galera? Assim, não tenha vergonha em relação a isso, não. O importante é participar, tá certo? É muito mais importante participar do que vocês estarem com dúvidas. Eu fico muito mais preocupado, a gente está tendo esse momento, que só vai ser esse, né, infelizmente, em relação ao componente, e vocês não tirarem dúvidas. Isso é muito mais preocupante para mim do que qualquer outra coisa, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar. Então vamos lá. Para que serve? Para que o relatório serve? Quais os objetivos dele? O que ele compõe? Então, você tem que começar um relatório técnico entendendo algumas coisas. Por exemplo, quem vai receber? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos objetivar, tá, o relatório que vocês mandaram para mim. Tá? Vamos objetivar o que vocês mandaram para mim. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Eu vou concluir essa parte aqui e vou ver se eu consigo ajudar os alunos a entrarem depois. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Nessa parte do relatório, vamos pensar esse relatório que vocês enviaram para mim. Então, a primeira parte é, quem vai receber? É o professor. Ótimo. Então, se é o professor que vai receber, então eu não posso mandar de qualquer jeito. É uma conclusão boa? Sim, maravilhosa. Por quê? Porque se eu vou fazer um relatório técnico para uma pessoa leiga, eu tenho que usar, lógico, palavras que são técnicas, mas ao mesmo tempo eu tenho que me fazer entender. Eu tenho que me fazer entender em relação a ele. Ótimo. Mas se é uma pessoa técnica, eu não preciso dar muita explicação. Eu não preciso estar falando muita coisa. Eu não preciso estar explicando muita coisa para ele. Por quê? Porque ele é técnico, ele já sabe, ele já tem. Então, se você manda para mim, eu sei o que você vai falar em alguns sentidos, sem você
sem você estar sendo redundante, sem você estar tentando que explicar. Não, você pode, por exemplo, se você coloca lá ponto de ebulição 50 graus, tal, e explica o procedimento. Eu sei o que é um ponto de ebulição e eu sei aquele procedimento em relação àquilo que você está fazendo. Então, beleza, então não precisa ser muito. Mas se você faz um relatório técnico pensando que isso será publicado ou pensando que vai passar para outras pessoas que não têm entendimento, você tem que pensar exatamente de uma forma que vai ficar mais fácil para falar para ele. Por exemplo, no começo de linguagem de comunicação, no primeiro capítulo, ele está falando lá sobre os meios da comunicação. Tá? Para quem que eu vou falar, como que ele vai receber e como que ele vai interpretar. Então, isso é importante também em relação a vocês. Quem vai receber meu relatório? Quem é a pessoa que está recebendo o meu relatório? É o professor? Ótimo, então eu posso falar algumas palavrinhas aqui legais, aqui mais rápidas. Não é o professor, agora é um colega meu de trabalho, que ele não é formado em química, não é o meu supervisor, mas é o supervisor de manutenção. Então, vou ter que dar uma maneirada aqui, lógico, não perdendo a parte técnica, mas ao mesmo tempo também se fazendo entender, tá? Um dos cientistas atuais que mais usaram essa ferramenta, que era falar para o povo o que o povo precisava entender, é o Stephen Hawking. Tá? Ele fazia muito isso nos relatórios dele. Ele falava que a ciência é para todos e tem que ser divertida, tem que ser legal para todo mundo. Então, ele fazia muito isso. O Einstein tentou muito essa parte, por mais que ele, às vezes, exagerasse em algumas explicações, mas ele dizia que a ciência tinha que ser divertida para a população, que quando a população entendesse exatamente o que os cientistas queriam fazer e o que eles queriam descobrir, eles teriam muito mais prazer em ver a ciência com outros olhos, porque realmente a ciência ainda continua banalizada, né? Infelizmente, até o nosso excelentíssimo presidente também banaliza bastante essa questão da ciência, né? Ele vê muito problema, muito defeito em relação a isso. Mas não vem ao caso essa parte política, falando de modo geral. Letra B. Por que e para que eu estou fazendo isso? É um objetivo. Por exemplo, por que eu estou fazendo isso aqui? Para que eu estou fazendo isso aqui? Eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que ter um porquê que eu estou fazendo isso aqui. Então é o seguinte, quando eu faço um relatório, eu tenho que pensar, o meu objetivo é esse. Então o meu objetivo é explicar ao professor o porquê das atividades, quais são as atividades e o que ele está fazendo em relação a isso. Então o meu objetivo é explicar isso aqui. Então se o meu objetivo é esse, a minha motivação é essa, então beleza, eu já tenho um norte. Por exemplo, se eu quero ir para Goiânia, eu vou por aqui. Aí eu falo assim, eu quero ir para Goiânia, eu vou por aqui? Não, eu não posso ir por aqui. Se eu for por aqui, eu vou pelo lado errado. Então, o meu objetivo é o meu foco. É aquilo que eu preciso. Pessoal, caiu a internet? Caiu. Gente, o que foi aqui agora? Peraí, só me... Voltou, né? Mas espera aí, tá compartilhando aí na minha tela? Continua. Tá tranquilo. Tá, nossa, graças a Deus, porque ela caiu aqui e voltou aqui, eu pensei que tinha caído tudo. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá. O que eu desejo como resultado? Então, o resultado que eu quero é o resultado em relação ao total. Por exemplo, eu quero que o resultado obtido seja esse. Eu quero que o resultado obtido seja aquele. Então, por exemplo, é o professor que vai receber, eu quero que ele entenda isso, então o meu objetivo é fazer com que ele faça isso, entenda isso. Beleza. Então, o que acontece? Então, como que eu vou ordenar? Como que eu vou organizar? Então, como que eu vou fazer com que ele entenda? Por exemplo, se eu vou explicar para vocês matemática, e eu vou explicar, por exemplo, a raiz quadrada ou potenciação, eu não posso simplesmente chegar para vocês e falar assim, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Não, eu tenho que ir pelo básico.
Tem que ir do princípio que vocês sabem. O que é um número, o que é a multiplicação, como que faz, como que chega a regra, para depois eu chegar no final. Então não adianta eu querer já chegar com a explicação mais linda, maravilhosa no final, se às vezes a pessoa não sabe nem o básico. Aí eu chego lá e falo assim, olha, o técnico faz isso e aquilo outro, ele mexe, ele faz... Mas o que é o técnico? Para que ele serve? Como é que ele faz? Então, esses questionamentos... Nossa, será que o Thiago está falando que caiu? Será que ele não voltou aqui, gente? Peraí, deixa eu ver aqui. Para mim, ele está aparecendo aqui ainda. Thiago, se tiver... Voltou, professor. Desculpa, voltou? Não, sem problema, Thiago. É só a mesma preocupação para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Então é o seguinte, então quando eu vou ter que explicar algo, beleza, se eu sei que a pessoa já entende, ótimo, eu posso ir com a explicação lá na frente, mas o que acontece? Mesmo assim, eu ainda tenho que seguir uma sequência lógica. Por exemplo, por mais que eu saiba que alguém sabe fazer um bolo, eu tenho que explicar às vezes o princípio, ó, mexe, bate, faz isso, mistura o sólido, depois mistura o líquido, depois faz isso, depois unta. Por quê? Porque senão às vezes a pessoa pode falar assim, mas você não me falou isso. Nossa, eu não sabia que era para fazer isso. Lembrando que isso é um relatório técnico, então ele tem que ser objetivo, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de falhar nos elementos básicos, na parte inicial. Por mais que eu fale, lógico, eu não preciso também ser tão detalhista, mas ao mesmo tempo eu não posso esquecer de detalhes importantes que vão fazer a diferença. Outra coisa, a linguagem. Gente, eu não posso chegar no relatório técnico e falar assim, lógico que ninguém vai fazer isso, né? Mas vai que acontece. Alguém chegar e falar assim, aí, mano, é o seguinte, você põe a parada lá no trem e aí o bagulho vai ficar meio grudento. E desgrudento, esse trem vai ficar meio estranho. O que acontece? Ninguém vai entender. Ninguém vai entender isso, entendeu? Então, assim, a linguagem não pode ser dessa forma. Então, você tem que... Eu também nunca vi um relatório desse jeito, mas é igual eu estava falando, vai que uma hora acontece. Ixi. Caiu de novo, né? Voltou. Meu Deus do céu, essa internet quer me matar hoje. O pessoal voltou para todo mundo? Voltou, tá de boa. Pode seguir aí, professor. Tranquilo, Tá aí bom. essa voltou normal para mim também. Ok. Então é o seguinte. Então, deixa eu até voltar aqui o raciocínio. Eu sei que às vezes o texto fica aquele negócio chato, aquele negócio maçante, tem que fazer um documento no Word, tem que escrever, às vezes a gente faz um monte de coisa, vai, só que é o seguinte, gente, a primeira impressão às vezes é a que fica, tá? Às vezes, eu não tenho muito isso porque eu também não ligo muito para essas coisas, também sou bem desleixado em relação a algumas coisas. Mas o que acontece? Se você vai mandar um relatório, se você vai mandar um relatório técnico, o que ele preza do início ao fim é que ele seja organizado, é que ele seja apresentável, é que ele seja agradável de ser lido, é que tenha informações importantes, legal. Então, você, por mais que você escreva bem, se aquilo fica bagunçado, não fica justificado, não fica organizado, não fica bonitinho, você cai em descrédito, sabe? Você cai em descrédito. As pessoas às vezes não conseguem ver você com o mesmo olho, tá? Às vezes as pessoas, elas até não fazem um texto maravilhoso, mas ele tá tão bem organizado, tá tão bem parametrado, sabe? Bem dividido, bem organizado, que as pessoas falam assim, nossa, mas que pessoa organizada, nossa, aqui, tá dando exatamente para saber o que é cada etapa, a figura tá bem distribuída, tá? Eu consigo visualizar aquela figura. Então, isso é importante, sabe? Um texto bem apresentado, bem agradável, bem organizado, bem lido de forma tranquila, é ótimo. Então, no relatório técnico, prezem também por isso.
sabe? Eu sei que às vezes a gente não consegue prezar por alguns motivos, até mesmo por não saber fazer. Mas tentem prezar, pega uma dica na internet. Gente, ó, eu até brinco muito isso com os meus alunos. Eu falo para eles, no dia que o YouTube começar a dar certificado, escola tá perdida. Porque tudo se encontra no YouTube, tá? Tudo se encontra no YouTube. Então, vai lá, pega uma dica no YouTube, como faz uma formatação. Eu tenho muito problema, às vezes, de achar formatação. E aí, eu também não tenho saco para estar procurando no YouTube. Aí, o que é que eu faço? Eu vou fuçar. Mas tem gente também que não tem saco para fuçar ou não tem tempo. Aí vai lá no YouTube, acha a resposta que quer e vai lá e faz. Então, o que que acontece? Apresentem de uma forma mais clara, mais bonita. Poxa, eu vou mandar para o professor, então eu vou fazer da melhor forma possível. Uma dica para vocês que estão fazendo EAD é o seguinte: não demorem para mandar a atividade ou não deixem para a última hora. Por quê? Porque o que que acontece? Às vezes você quer mandar e vai mandar em última hora e acaba ficando horrível, ficando péssima a qualidade, tá? E a sua nota vai ser justificada em relação a isso. Tanto é que tem muitos que mandaram lá no primeiro texto, que agora as pessoas que me enviaram, eu não levei em consideração ainda essa parte de apresentação. Por quê? Porque eu não tive essa aula. Então vocês não sabem como é que eu sou. Então eu não vou pegar no pé. O que eu não acordei com vocês, eu não vou estar cobrando. Agora não, agora eu estou acordando com vocês que eu quero uma coisa agradável, uma coisa legal, uma coisa boa de ser colocada. Não de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, eu quero uma coisa legal, estruturada. Tá? Então vejam isso, pensem sempre dessa forma. Poxa, já que eu estou mandando, vou mandar com zelo, vou mandar de uma forma legal. Tá certo, pessoal? Ok, deixa eu só voltar aqui. Então, em relação a isso, de boa, tranquilo para todo mundo? Todo mundo entendeu essa parte? Tudo tranquilo? Sim. Tudo ok. Ótimo, maravilhoso. Tá tudo ok. Beleza. Então tá todo mundo entendendo, todo mundo perfeito. Das duas, uma. Ou eu estou explicando muito bem hoje, eu já acordei com o espírito de estar explicando muito bem, ou vocês é que entendem muito bem se eu estar falando muita coisa. O importante é estar pegando entendendo. tudo no tranco. O importante é ir, vamos embora. Mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vocês podem me interromper, tá bom? Então vamos fazer Tranquilo. o seguinte, ó. Vamos dar um intervalozinho, tá? Porque aí eu já, para não entrar em outro assunto, sem a gente ter que interromper o assunto no meio, somente porque é 10 horas. Então vamos dar um intervalozinho. Eu vou estar indo no. Pô, eu vou pegar água, né? Porque eu já tomei já metade da minha água já. Vou estar atendendo os alunos que não estão conseguindo entrar na aula. Tá certo, pessoal? Aí não desconectem, tá? Deixem conectado, porque quando eu voltar, aí eu mando uma mensagem no WhatsApp e já mando uma mensagem aqui para vocês. Tá certo? Ok, professor, valeu. Ok. Beleza. 15 minutos Beleza. mesmo o intervalo? Uns Beleza. 15 a 20 minutinhos, porque eu vou ter que atender os alunos que não estão conseguindo entrar. Aí pode ser que demore mais um pouquinho, porque eu posso ter que auxiliar eles. Tudo bem. Tá bom? Ok. Até daqui a pouco. É.